Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui mais um Livre em 3 livros. Gente, eu fiquei pensando qual seria, o próximo autor que eu traria aqui para falar sobre 3 obras maravilhosas que você poderia ler para conhecer mais, a respeito da escrita desse autor, ou mesmo se você já leu, para você saber mais dos temas que ele aborda e conhecer novas histórias. E, gente, tinha que ser Carmen Maria Machado. O primeiro livro que eu quero indicar aqui para vocês é uma autobiografia dela, que é Na Casa dos Sonhos. Na Casa dos Sonhos, a gente vai encontrar a autobiografia da Carmen Maria Machado desde quando ela era criança. Então a gente vai ver a sua casa, sua relação com a família, ela crescendo, ela se entendendo no mundo, ela fazendo amigos e ela entrando em um relacionamento abusivo com uma outra mulher. Um relacionamento abusivo fisicamente, psicologicamente, que, assim, é terrível. Ele é um livro que tem muitos gatilhos. Então, eu estou recomendando, mas com cuidado. Se você é uma pessoa sensível a qualquer coisa que tenha a ver com questões de saúde mental, com questões de abuso, com questões de relacionamentos abusivos e tóxicos, com questões que tenham a ver com a vontade de tirar sua própria vida e por aí vai, Então, tenham cuidado, mas é um livro que ele me marcou muito e se tornou o meu livro favorito de não ficção. Eu não sou uma pessoa de ler tanto não ficção assim. Eu acho que esse livro foi o livro que me fez ter vontade de conhecer mais a vida das pessoas e ir atrás de autobiografias. E assim, gente, ele é escrito de uma maneira única. Eu nunca vi uma biografia que foi escrita assim. Por quê? Porque a gente tem capítulos muito curtos, só que todos eles têm um título de Na Casa dos Sonhos, papapá. O que eu quero dizer? Que é tipo, Na Casa dos Sonhos como uma alta fantasia. Na Casa dos Sonhos como um terror gótico. Na Casa dos Sonhos como um escolha sua própria aventura. Então, a Carmen Maria Machado, ela estudou muito literatura, ela escreve muito sobre isso, ela é uma crítica literária, ela já publicou vários artigos sobre literatura e aqui ela utiliza elementos que são muito importantes na literatura, assim como diversos gêneros, para construir essa história. Então, cada capítulo ela vai mostrando a história se construindo dela, a evolução, o desenvolvimento de tudo que vai acontecendo de forma cronológica, mas através de um viés literário. E é sensacional. A maneira como essa obra, por si só, ela é construída, ela vai sendo edificada, ela vai se construindo, ela vai mostrando pro leitor a sua história. Sério, gente, é sensacional. É extremamente doloroso, é um livro lotado de gatilhos, é um livro que te dá aquele aperto, é um livro que, no meu caso, ele abriu feridas. Inclusive, vou deixar aqui também, só assistam se vocês se sentirem confortáveis e bem pra isso, mas eu vou deixar aqui na descrição e nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre o Setembro Amarelo, que era a época que eu li esse livro, e também, que é o mês da visibilidade bissexual, e como eu, através desse livro, percebi que eu havia estado em um relacionamento abusivo com uma garota e eu não tinha ideia. Então, ele abriu feridas, ele remexeu em muita coisa, escancarou muitos traumas, mas, ao mesmo tempo, também fechou. Eu sempre falo que a Carmen Maria Machado, ela não merecia, nenhuma mulher, ninguém merece passar por um relacionamento abusivo, mas eu sou muito grata que ela tenha escrito esse livro, porque eu tenho certeza que ele tem um impacto na vida de muita gente que passou por isso e muitas vezes nem sabia. Então, tá aí. Esse é um livro autobiográfico que foi o meu primeiro contato com a Carmen Maria Machado e que eu já decidi que eu queria ler tudo dela. Mas você se engana se você pensa que eu vou falar de outra biografia. Por quê? Porque, por exemplo, no outro vídeo que eu fiz do Ian Reid, eu falei sobre 3 thrillers introspectivos dele. Aqui eu vou falar de 3 tipos de histórias diferentes da Carmen Maria Machado. Então, já falei de uma autobiografia e agora eu vou falar de uma coletânea chamada O Corpo Dela e Outras Farras. O Corpo Dela e Outras Farras foi um livro que eu li esse ano, inclusive também vou deixar na descrição e nos cards
cards para você conferir o vídeo que eu fiz fazendo toda uma crítica a respeito desse livro, destrinchando cada história, mas aqui a gente vai ter basicamente 8 contos que abordam o que o corpo da mulher sofre diariamente e que muitas vezes se fala sobre, muitas vezes não se fala sobre, e a gente tem aqui muitos elementos diferentes. Então a gente tem histórias que são mais focadas na realidade, a gente tem histórias mais fantásticas, a gente tem histórias de terror, a gente vai vendo aqui diversos gêneros, né, como a Carmen gosta de brincar com essa coisa da literatura e dos elementos literários para falar sobre a realidade, para fazer uma crítica social, para falar do que a gente vive na nossa sociedade. Então, esse livro, ele tem contos que todos abordam esse aspecto de como a mulher e o seu corpo é tratado por outras pessoas, mas também como nós mesmas tratamos os nossos corpos. Inclusive, já preciso falar que tem um conto em especial, 8 Bites, que seria 8 mordidas. Gente, esse é um dos melhores contos que eu já li na minha vida e que fala sobre uma mulher que ela não é exatamente gorda, né? O que é visto como, oh meu Deus, gorda na sociedade. Mas as suas irmãs, de repente, fazem toda uma cirurgia de redução de estômago e ficam assim, deslumbrantes, né? O padrão. E aí, elas convencem a protagonista a fazer isso também. Só que a gente vai ver o processo dela desde o seu passado, no presente e no futuro, depois dessa cirurgia. E tudo que isso vai acarretar. E como não é, nesse caso, uma questão de saúde, não. É de como o mundo enxerga o corpo dela. E como isso a incomoda. E isso também mexeu em muitas feridas. Mais uma vez, a Carmen Maria Machado, ela fala muito sobre a mulher. Ela é feminista, ela é uma mulher LGBTQIAPN+, então ela fala muito a respeito desses tópicos que ela vive. E, gente, aqui você vai encontrar histórias que são de quebrar o coração. A gente vai ter histórias que vão falar de contos de fadas, que vão misturar com lendas antigas, que vão falar do que a gente enfrenta hoje, que vão fazer referências literárias muito interessantes, que também vão traçar paralelos aí com a escrita. E olha, gente, é um livro sensacional. Ele não é um livro fácil, ele também é um livro com muitos gatilhos, porque, né, quando se fala sobre a mulher e o que a gente enfrenta, o que a gente lida, sempre vai ter gatilhos, infelizmente, por causa da sociedade em que a gente se encontra. Mas é um livro que, assim, mexeu muito comigo, principalmente o conto 8 Mordidas, porque ele fala de como essa mulher, após essa cirurgia, ela começa a ser assombrada pela versão antiga dela. E, gente, ele, nossa, só de pensar eu tenho vontade de chorar. E não vou chorar. Mas assim, sério, é um livro sensacional. E eu acho que pra quem quer conhecer Carmen Maria Machado e que gosta de contos, essa é uma boa pedida. Tem gatilhos, como eu disse, mas se você quiser conhecer a escrita dela, tá aí um livro excelente, porque você tem diversos tipos de história, apesar de todos terem um grande tema, que é ser mulher. Gente, maravilhoso. Sério, incrível. E o terceiro e último livro que eu vou indicar pra vocês também tem gatilhos, mas é uma HQ, que é Bosque Profundo. Preciso agradecer a minha queridíssima amiga Rô, do Biblioteca da Rô, que me recomendou essa história. Gente, se você não sabe por onde ler Carmen Maria Machado, você não quer se aventurar num livro que tenha muitas histórias, você não quer se aventurar em uma não ficção, tá aí uma HQ. Aqui a gente vai conhecer duas amigas, que é a Vi e a El, e elas vivem em uma pequena cidade da Pensilvânia, onde tinham minas de carvão. Só que o que acontece é que, por conta disso, houve um acidente há muitos anos que fez com que essas minas, elas continuassem queimando por muito tempo. Então a qualidade do ar não é muito boa, e não só isso, mas coisas bizarras se escondem ali nas florestas daquele lugar. Só que o mais terrível é que essas duas amigas vão ao cinema, acabam dormindo durante a sessão, e quando elas saem dali, elas sentem que os seus corpos foram violados. Elas não sabem como, elas não sabem o que aconteceu, e elas vão tentando conectar o que tá acontecendo nessa cidade com isso. Então você tem aqui uma conexão com essa coisa dessa cidade ser uma cidade mineradora, com essas criaturas que vivem na floresta, com os abusos que as mulheres têm sofrido nessa cidadezinha. Lógico, a gente tem
uma arte que eu acho que poderia ser melhor, é da Dani, e que particularmente eu acho que não valoriza tanto assim, né, aqui a história por si só, mas a escrita é muito interessante. Você vê nela 100% a Carmen Maria Machado, não apenas na narrativa, que a gente vê assim quase um fluxo de consciência, mas o ponto de vista dessas duas garotas e o que elas estão vivendo ali, e a gente também vai ter os temas que são parte ali do que a Carmen costuma escrever, que é o feminismo, que é como o machismo causa danos à sociedade, que é a questão do abuso. E aqui, principalmente, a gente tem uma coisa muito importante que é a escolha. Chega em um momento ali que a gente tem, né, uma história muito realista, com elementos fantásticos, 100% Carmen Maria Machado, mas que de repente a gente vai ver essas protagonistas basicamente em uma intersecção que elas precisam fazer as suas escolhas a respeito de tudo que tá acontecendo. E você se coloca no lugar delas. Porque se você é uma mulher que vai ler essas histórias, querendo ou não, aquilo vai te afetar de alguma maneira. Seja te trazer alguma lembrança ruim, seja reviver traumas, seja fazer você ter uma nova perspectiva da vida, fazer você entender o que está acontecendo na sociedade, fazer você olhar através dos olhos dos protagonistas e da própria Carmen tudo o que está acontecendo. Você vai se colocar no lugar dessas personagens. E isso vai ser doloroso e ao mesmo tempo vai ser extremamente necessário. Então, é sempre o que eu falo, né? Só leiam Carmen Maria Machado se vocês estiverem preparados para isso. Porque vocês vão encontrar muito de vocês ali. E se você, por acaso, não é uma mulher, se você é um homem, se você é não binário, por aí vai, você vai poder ver muito do que a gente enfrenta. E a Carmen, ela é muito incisiva nisso. Ela fala sobre o que ela vive, sobre o que ela vê, sobre o que ela sente. E isso pode ser extremamente doloroso. Mas também são histórias que precisam ser contadas pra gente entender mais a respeito do mundo e do que acontece quando se é mulher. Então é isso, gente. Aqui foram 3 tipos de gêneros diferentes para você conhecer Carmen Maria Machado. Eu adorei gravar esse vídeo porque eu amo a Carmen. Então, por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Carmen Maria Machado ou se você tem vontade de ler e agora resolveu procurar alguma história dela, e eu espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado a decidir aí por onde começar. E por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.